Marco Aurélio certa vez proclamou que temos influência sobre nossa mente, mas não sobre os eventos externos. Ao perceber isso, descobrimos forças em um mundo onde as emoções podem se assemelhar a ondas turbulentas, e é onde encontramos nossa estabilidade. Acompanhe-nos enquanto exploramos as 7 lições estoicas, que são fundamentais para o domínio das emoções e para navegar pelas tempestades da vida com determinação inabalável. Antes de começarmos, ficaria muito grato se você gostasse do vídeo, pois isso me ajudaria a continuar disseminando a filosofia estoica. Se ainda não é inscrito, recomendo que se inscreva e ative o sino para não perder nenhum vídeo. Lição número 1. Compreenda o que está sob seu controle. Já se encontrou enredado em uma tempestade, não no sentido literal, com chuva e trovões, mas nas tempestades da vida, repletas de eventos inesperados, decepções ou mudanças repentinas. Os filósofos estoicos da Grécia Antiga e de Roma têm uma lição que serve como âncora nessas tempestades: a dicotomia do controle. Imagine que você esteja organizando um evento ao ar livre e, apesar de todos os seus preparativos, chova. Agora, você não pode controlar o clima, não importa o quanto deseje, mas sua reação à chuva está completamente sob seu domínio. Você pode lamentar, ficar frustrado ou se adaptar, talvez movendo o evento para dentro de casa ou encarando a chuva como uma mudança refrescante. Epicteto, um filósofo estoico que emergiu de uma origem humilde como escravo para se tornar um dos pensadores mais influentes de seu tempo, resumiu de forma concisa: algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Parece simples, não é? Porém, essa simplicidade encerra uma sabedoria profunda que tem o poder de transformar nossas vidas. Todos os dias nos deparamos com uma variedade de situações que podemos influenciar, como nossas rotinas diárias, as leituras que escolhemos ou as companhias que mantemos, mas muitas estão além de nosso alcance. Eventos globais, ações dos outros, a passagem do tempo e sim o clima. Os estoicos acreditavam que nosso bem-estar não depende dos eventos externos, mas sim de como os interpretamos e respondemos a eles. Não é o evento em si, mas nosso julgamento sobre ele que gera nossas emoções. Pense em um momento em que enfrentou um revés. Talvez não tenha conseguido o emprego desejado. No momento, pode ter parecido um desastre, mas com o tempo percebeu que foi uma bênção disfarçada, levando-o a uma oportunidade melhor ou a um crescimento pessoal. Mas como colocar isso em prática? Comece questionando-se se é algo que está sob seu controle. Se sim, tome medidas. Se não, é uma oportunidade para aceitação e adaptabilidade. Compreendendo e internalizando verdadeiramente este princípio, podemos nos libertar de angústias desnecessárias e navegar pela vida com calma, sabendo que, embora não possamos controlar os ventos, podemos ajustar nossas velas. Em um mundo muitas vezes caótico, a dicotomia de controle é um farol de clareza que nos lembra de direcionar nossa energia para onde mais importa e abraçar a serenidade, entendendo que algumas coisas estão simplesmente além de nosso controle. Lição número 2. Pondere antes de responder. Na era digital atual, onde a instantaneidade é frequentemente valorizada, a arte da reflexão pode parecer uma relíquia do passado. No entanto, é exatamente esse ato de pausa e ponderação que pode ser nossa salvação em um mundo que exige respostas rápidas. Considere as inúmeras vezes em que nos deparamos com decisões, desde escolher uma refeição em um restaurante até decidir sobre um plano de carreira. Não é apenas a magnitude dessas escolhas que importa, mas sim como as abordamos. Imagine ler uma mensagem que toca em um nervo, talvez um colega questionando seu trabalho ou um amigo fazendo um comentário casual. A reação imediata pode ser defensiva ou irritada. Mas e se, em vez disso, dermos um passo para trás? Permitir-se esse momento de desapego não é suprimir as emoções, mas sim dar-lhes espaço para respirar e serem compreendidas.
A prática da reflexão não se trata de aceitação passiva ou evitação. Trata-se de engajamento ativo com nossos pensamentos e sentimentos. É fazer perguntas profundas. Por que esse comentário me afetou tanto? Quais crenças subjacentes ou experiências passadas estão influenciando minhas emoções atuais? Além disso, a reflexão antes da reação é uma ferramenta que promove a empatia. Ao doarmos a nós mesmos tempo, permitimos considerar as perspectivas dos outros. Talvez aquele colega tenha tido um dia estressante, ou aquele amigo não tenha percebido o impacto de suas palavras. Nos relacionamentos, essa prática pode ser fundamental. Quantos mal-entendidos poderiam ser evitados se tivéssemos tempo para refletir antes de reagir? Quantas pontes poderiam ser construídas em vez de queimadas? É nessas reflexões que encontramos clareza, compaixão e conexão. Em ambientes profissionais, a capacidade de pausar e ponderar é inestimável. Líderes que refletem antes de tomar decisões são frequentemente mais respeitados e eficazes, vistos como ponderados, comedidos e sábios. Em essência, refletir antes de reagir é mais do que uma prática. É uma filosofia, um modo de vida que valoriza a profundidade sobre a superficialidade, a compreensão sobre a impulsividade e as conexões significativas sobre as interações fugazes. É uma jornada para dentro, com implicações profundas que moldam não apenas nossas vidas, mas o próprio tecido do mundo ao nosso redor. Lição número 3. Exercite a desapego. Num mundo que frequentemente se assemelha a uma montanha-russa emocional, o conceito de praticar o desapego pode parecer deslocado. No entanto, vamos mergulhar no que isso realmente significa em termos de transformação pessoal. Não se trata de suprimir emoções ou tornar-se indiferente ao mundo ao nosso redor. É sobre cultivar uma perspectiva equilibrada, uma calma no centro da tempestade. Imagine poder observar eventos, situações e até mesmo suas próprias emoções sem ser dominado por elas. Pense na última vez em que assistiu a um filme emocionante. Houve momentos de tensão, emoção e até tristeza, mas mesmo imerso na história, parte de você sabia que era apenas um filme. Você não se levantou para ajudar o herói ou consolar o personagem que chorava. Você simplesmente observou, sentiu e permaneceu em seu assento. Essa é a essência do desapego. Estar profundamente envolvido com a vida, sentindo suas muitas emoções, mas também sabendo quando se manter na plateia de sua mente, observando sem se perder no drama. Essa abordagem se torna um salva-vidas em nossa era moderna de sobrecarga de informações. Todos os dias, somos bombardeados com notícias, atualizações e notificações. Reagir apaixonadamente a cada pedaço de informação nos deixaria perpetuamente exaustos. O desapego oferece um buffer, uma maneira de nos envolvermos com o mundo de forma mais sustentável e equilibrada. O desapego também desempenha um papel fundamental em nossos relacionamentos interpessoais. Todos já estivemos em situações de conversas aquecidas, onde surgem desentendimentos. Nessas horas, praticar o desapego pode ser a diferença entre uma discussão produtiva e um argumento prejudicial. Ele nos permite ouvir mais eficazmente, responder em vez de reagir e navegar por conflitos com compreensão e graça. Cultivar o desapego começa com autoconhecimento, checando regularmente conosco, reconhecendo nossos gatilhos emocionais e compreendendo nossos padrões. Isso cria um espaço entre o estímulo e a resposta. Nesse espaço reside a liberdade de escolha, de reagir com intenção em vez de impulso. E embora o desapego possa soar como um distanciamento das alegrias da vida e dos prazeres, na verdade, ele os potencializa. Ao não nos apegarmos excessivamente aos resultados, podemos mergulhar completamente na jornada, saboreando cada momento sem o medo constante de perda ou mudança. Praticar o desapego é encontrar equilíbrio num mundo em constante mudança.
É uma bússola que aponta para a paz interior, guiando-nos através das diversas variações dos terrenos da vida com graça. Ao abraçar essa prática, não apenas enriquecemos nossas próprias vidas, mas também trazemos uma sensação de calma e clareza para aqueles ao nosso redor. Lição número 4. Questione-se: isso importará daqui a 5 anos? A vida nos apresenta uma série de momentos que testam nossa paciência, resiliência e perspectiva, desde pequenos contratempos, como derramar café, até desafios mais significativos, como desentendimentos com entes queridos. Todos os dias, enfrentamos situações que evocam uma variedade de emoções. No calor do momento, é fácil nos deixarmos levar pelo imediatismo de nossos sentimentos. Um prazo perdido, um comentário crítico ou um aniversário esquecido podem parecer o fim do mundo. No entanto, uma pergunta poderosa pode mudar nossa perspectiva e trazer clareza. Será que isso vai importar daqui a 5 anos? Essa simples, mas profunda pergunta serve como uma máquina do tempo mental, transportando-nos para o futuro e permitindo-nos olhar para trás no momento presente. De repente, aquela discussão acalorada ou aquela oportunidade perdida é vista sob uma luz diferente. A maioria das coisas com as quais nos preocupamos hoje serão esquecidas, notas de rodapé na grande narrativa de nossas vidas. Pense nos desafios e preocupações que você teve há 5 anos. Quantos deles ainda têm peso hoje? Quantos foram ofuscados por novas experiências, aprendizados e memórias? Essa constatação pode ser ao mesmo tempo humilhante e libertadora. Usar essa pergunta como um referencial regular ajuda na priorização de nossas preocupações e nos auxilia a distinguir entre os retrocessos de curto prazo e as implicações de longo prazo. Essa perspectiva também fomenta a resiliência diante das adversidades, lembrando-nos do quadro maior. Essa pergunta não apenas nos encoraja a minimizar nossas preocupações, mas também a nos concentrarmos no que realmente importa. Investir no crescimento pessoal, nos relacionamentos e nas experiências que resistem ao teste do tempo é fundamental para uma vida com propósito e paz. Revisitando regularmente essa pergunta, podemos navegar pelos altos e baixos da vida com graça, garantindo que nossa energia e atenção estejam direcionadas para o que realmente importa. Lição número 5. Cultive um diário estoico. A prática de registrar em um diário tem sido valorizada em diversas culturas e épocas, não apenas como um registro de eventos, mas como uma ferramenta para a introspecção, o crescimento e a clareza. Os estoicos, com seu foco no autoconhecimento e no aprimoramento pessoal, não eram estranhos a essa prática. Um diário estoico não é apenas um registro dos eventos diários, mas sim um espaço para o diálogo interno, onde as emoções, decisões e valores pessoais são dissecados. Imagine terminar o seu dia não apenas registrando o que aconteceu, mas também refletindo sobre como você respondeu. Por que um comentário específico o incomodou? O que desencadeou aquela explosão de alegria durante uma tarefa mundana? Ao dissecar nossos dias, começamos a compreender os padrões de nossa psique, os gatilhos que influenciam nosso humor, os valores que orientam nossas decisões e os hábitos que moldam nossos dias. Marco Aurélio, o imperador romano e filósofo estoico, manteve um diário que agora é conhecido como Meditações. Não era destinado à publicação. Era um diálogo, um espaço para ele se guiar, lembrar dos princípios estoicos e navegar pelos desafios de sua vida com sabedoria. Através de seus escritos, vemos um homem lidando com suas responsabilidades, emoções e seu lugar no cosmos. Você não precisa ser um imperador para se beneficiar de um diário estoico em nossas vidas modernas, cheias de distrações e uma constante inundação de informações. Reservar tempo para a introspecção torna-se ainda mais crucial. Fazer um check-in diário é um ritual de ancoragem que traz clareza em meio ao caos.
Ao longo do tempo, essa prática pode levar a insights, permitindo que você identifique padrões de estresse e descubra práticas específicas que elevem seu humor e perspectiva. Além dos insights que um diário estoico proporciona, há também a responsabilidade. Comprometer-se com a reflexão diária nos torna responsáveis por nossas reações e decisões. Em essência, manter um diário estoico é como ter um amigo sábio e sem julgamentos ao seu lado, sempre pronto para ouvir, refletir e orientar. É um compromisso com o crescimento pessoal, compreendendo-se melhor e vivendo uma vida alinhada com seus valores e princípios. Lição número 6. Encare os desafios como oportunidades. O mundo está repleto de desafios, desde contratempos pessoais até convulsões globais. Os obstáculos são parte inerente da experiência humana. Mas e se, em vez de encará-los como um fardo, os enxergássemos como oportunidades disfarçadas? Os estoicos tinham uma perspectiva poderosa sobre a adversidade. Eles acreditavam que, embora nem sempre possamos controlar os eventos que nos cercam, podemos controlar nossa interpretação e resposta a eles. Essa mudança de perspectiva transforma desafios de simples contratempos em valiosas lições. Uma citação do filósofo estoico Marco Aurélio encapsula essa ideia belamente. O impedimento à ação avança a ação. O que está no caminho torna-se o caminho. Isso significa que cada obstáculo ou desafio pode nos impulsionar para a frente se optarmos por vê-lo como uma oportunidade para crescimento. Considere um rio que encontra um pedregulho em seu caminho. Em vez de parar, o rio encontra uma maneira de contorná-lo, seja erodindo o pedregulho ao longo do tempo ou esculpindo um novo caminho. O penedo e o obstáculo aparente tornam-se um agente de mudança, remodelando o curso do rio. Da mesma forma, em nossas vidas, os desafios podem redirecionar nossos caminhos, muitas vezes nos levando a resultados que não imaginávamos. Por exemplo, uma perda de emprego, enquanto inicialmente devastadora, pode levar a uma nova carreira, uma oportunidade para aprimoramento profissional ou até mesmo a chance de iniciar um empreendimento próprio. Um relacionamento fracassado pode abrir caminho para o crescimento pessoal, autodescoberta e conexões mais profundas e significativas no futuro. Essa perspectiva estoica também fomenta a resiliência. Quando começamos a ver os desafios como oportunidades, nos tornamos mais adaptáveis, mais dispostos a enfrentar a adversidade de frente. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Começamos a perguntar, o que posso aprender com isso? E como essa experiência pode me moldar para melhor? Claro, isso não significa que devemos buscar desafios ou desconsiderar dificuldades genuínas. É reconhecer que dentro de cada desafio está a semente de uma oportunidade e alimentar essa semente com uma perspectiva positiva, paciência e perseverança pode transformar obstáculos em trampolins que nos impulsionam para o crescimento, a sabedoria e o cumprimento. Lição número 7. Cultive a gratidão. Na vasta tapeçaria das emoções humanas, a gratidão se destaca como um fio de ouro, entrelaçando momentos de alegria, contentamento e perspectiva em nossas vidas. Embora seja uma emoção que pode surgir espontaneamente, os estoicos acreditavam na prática deliberada da gratidão, um ritual diário para ancorar-se no presente e apreciar as bênçãos da vida. Gratidão vai além de simplesmente agradecer. É um profundo reconhecimento da miríade de forças, momentos e indivíduos que enriquecem nossas vidas. Trata-se de reconhecer a beleza e o valor nos prazeres simples que muitas vezes damos como certos. O calor do sol em um dia frio, o som do riso, uma refeição compartilhada com entes queridos ou até mesmo o próprio fôlego que nos sustenta. Ao fazer uma pausa para reconhecer e apreciar esses momentos, amplificamos sua beleza e significado em nossas vidas.
Praticar a gratidão também oferece um contrapeso à tendência humana de nos concentrarmos no que falta, em desejos não atendidos ou incertezas sobre o futuro. Ao mudarmos nosso foco para o que já temos, cultivamos o contentamento, reduzimos os sentimentos de inveja ou ressentimento e melhoramos nosso bem-estar geral. Você pode estar se perguntando como cultivar essa prática. Pode ser tão simples quanto começar ou terminar o dia listando 3 coisas pelas quais você é grato. Com o tempo, essa prática pode transformar sua perspectiva, tornando-o mais receptivo às bênçãos da vida e mais resiliente diante dos desafios. Além disso, a gratidão fortalece relacionamentos, expressando apreço pelos atos de bondade, apoio ou amor que recebemos dos outros. Isso nutre laços, promove o respeito mútuo e cria um ciclo de feedback positivo de boa vontade e afeição. Em um mundo que muitas vezes enfatiza mais posses, mais conquistas, mais desejos, a gratidão é um lembrete suave da abundância que já existe em nossas vidas. É um chamado para celebrar o presente, abraçar a vida de braços abertos e percorrer o caminho da existência com um coração cheio de agradecimentos. À medida que o sol se põe em outro dia, somos deixados com os ecos da sabedoria antiga em nosso mundo moderno. Como você vai incorporar essas lições estoicas para moldar seu amanhã? Estamos ansiosos para ouvir seus pensamentos e experiências. Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo e continuemos esta jornada de autodescoberta juntos. Espero que tenham apreciado este vídeo e estou grato por você se juntar a nós. Até a próxima vez, mantenha-se curioso, mantenha os pés no chão e nunca pare de buscar sabedoria.